Olá, aluno! Vamos à nossa primeira aula? Temos algumas discussões a respeito de algumas nomenclaturas, alguns conceitos que envolvem essa temática de pessoa com deficiência, de língua brasileira de sinais, que nós precisamos conversar agora, principalmente nesse momento que você começa a emergir nesse mundo tão diferente, que é o mundo de uma língua visual. O que é a Libras? Alguns chamam de linguagem brasileira de sinais. A gente ainda ouve muito esse termo, não é verdade? Mas será que a Libras é uma linguagem ou é uma língua? A gente precisa destacar que a Libras é uma língua. No material que nós vamos colocar anexo, você vai ver detalhadamente a diferença do conceito entre linguagem e língua. E eu repito, Libras é uma língua como qualquer outro idioma, como a língua inglesa, como a língua espanhola, como a língua alemã, como a língua portuguesa. É tão interessante que ela é uma língua que há variações dentro do próprio país. Como há os sotaques, os regionalismos na língua portuguesa, há também na língua brasileira de sinais, principalmente porque a gente vive num país continental. O interessante é que no mesmo estado, às vezes em uma determinada região, usa um tipo de sinal para aquele determinado assunto, em uma outra região usa outro tipo de sinal. Igualzinho como a gente encontra aqui no Brasil. Vamos supor, ali em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, eles usam muito a palavra moço, moço, como uma interjeição, né? Já que em Juazeiro, no norte da Bahia, eles usam outras palavras como uma interjeição. Por exemplo, quando eu me mudei para cá, eu me surpreendi que eu via que as mulheres falavam assim, mulher, mulher, coisas que não falam em outras cidades, às vezes vizinhas, né? Então isso existe em Libras também. Algumas expressões, elas são regionais, elas pertencem ao regionalismo. Interessante, não é? Você agora consegue enxergar muitos surdos em diversos espaços. Por que isso acontece? Antigamente, era muito comum os pais que tinham filhos com deficiência, digamos que esconderem um filho, super protegerem o filho em casa. E às vezes o filho não tinha espaço na sociedade. Ele não tinha uma escola ou só frequentava aquela escola especial. Mas depois do advento de diversas leis a favor da inclusão, a favor da Libras, nós conseguimos ver as pessoas com deficiência em vários espaços, né? Principalmente os surdos. O caso dos surdos, eles só precisam de um lugar que tenha interação com a sua língua L1, que é a língua brasileira de sinais. Se o surdo chega numa universidade, a universidade não disponibiliza de um profissional, intérprete de língua de sinais, quem é o deficiente? É ele ou a universidade? Se uma pessoa cega vai a uma biblioteca e essa biblioteca não disponibiliza de livros em braille para ele compreender o conteúdo, quem é deficiente? É o cego ou é a biblioteca? Você consegue perceber que essa visão consegue nos ajudar a enxergar que a pessoa com deficiência não é incapaz, não é incompetente? Essa é uma visão nova, que é, na verdade, a sociedade que precisa se adaptar à pessoa com deficiência, e não a pessoa com deficiência à sociedade. Os surdos, por exemplo, desde 2002, existe uma lei que a gente chama de Lei da Libras. Essa lei, ela foi, na época, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e ela assume, ela oficializa a Libras enquanto língua. Alguns até dizem equivocadamente que Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Na verdade, não é isso. A Libras é uma língua oficializada no Brasil. Mas se ela de fato fosse a segunda língua oficial do Brasil, todos os documentos públicos teriam de sair em Libras também. Há uma campanha que ela seja de fato, porque os surdos querem assistir jornal com tradução em Libras, os surdos querem ir a teatro que tenha tradução em Libras, querem ir até a shows de cantores que têm interpretação para Libras. Afinal, são cidadãos de direito de fato. Então, eles precisam ter acessibilidade. Como a pessoa cega precisa ter acessibilidade, quando ela vai andar na rua, ela precisa ter rampa. Aliás, ela precisa ter a calçada tátil. Rampa, quem precisa é a pessoa que é cadeirante, né? A gente nem usa mais esse termo, é o usuário de cadeira de rodas, é a pessoa em cadeira de rodas. Porque a gente chamava de cadeirante, e cadeirante a gente está colocando o objeto na frente da pessoa, né? Então, a pessoa que usa cadeira de rodas, ela precisa de rampa,
ela precisa de alguns tipos de acessibilidade. Assim também, a pessoa cega, a pessoa surda, e o principal tipo de acessibilidade para a pessoa surda é que tenha um intérprete de língua de sinais, é que tenha uma pessoa bilíngue. O que é essa pessoa bilíngue? É a pessoa que fala português e fala língua de sinais, mas ela não é intérprete de língua de sinais. A gente vai ver mais à frente no nosso curso qual é a diferença entre um tradutor-intérprete de língua de sinais, um tradutor e um intérprete de língua de sinais, ou as duas coisas. A gente vai ver também, no decorrer do nosso curso, qual é a diferença entre uma pessoa que é tradutor e intérprete de Libras e uma pessoa que só fala Libras, mas é ouvinte. Porque nem todo ouvinte, por saber Libras, também é tradutor e intérprete de Libras. Nós vamos ver também a diferença de um professor de Libras e de um tradutor e intérprete de Libras. Esse é um mundo totalmente novo para você, mas eu garanto que você vai se apaixonar. E muitos perguntam, qual é a nomenclatura correta? É mudo? É mudinho? Surdo-mudo? Ah não, é deficiente auditivo. E então? É verdade que muitas pessoas chamam de mudo, mudinho, mas a pura verdade é que eles não são mudos. A grande maioria não é mudo. O fato da pessoa não ter audição não implica em nada com a oralização, com a oralidade da pessoa. Na verdade, mudo é aquele que não emite som algum. E os surdos emitem sons. Principalmente se ele desde cedo for acompanhado por um profissional, fonoaudiólogo, que vai fazer o treino da oralidade com ele. Principalmente aqueles surdos que eles têm um resíduo auditivo, eles têm uma perda auditiva bem menor, eles conseguem oralizar. Alguns surdos oralizam que às vezes a pessoa que não o conhece nem percebe que ele é surdo, né? Então vamos destacar bem, como está no material em anexo. Deficiente auditivo, na verdade, é aquele que perdeu a audição depois de um certo tempo. Normalmente são os idosos que ficam com a deficiência auditiva, normalmente são pessoas que nunca usaram Libras, que falavam e ouviam normalmente por conta de algum acidente, de alguma doença, foi ficando surdo ou deficiente auditivo. Quando a gente fala de DA, ou deficiente auditivo, são aqueles sujeitos que eles não usam a Libras e preferem não usar, porque eles conseguem oralizar bem, o uso do aparelho auditivo ajuda muito a eles a se comunicarem e a terem acessibilidade na sociedade. Então, qual que é o termo correto? É surdo-mudo? Na verdade, é só surdo. É assim que os sujeitos surdos gostam de serem designados, apenas surdos. Então, se você disser que está aprendendo Libras e alguém disser assim, é bom que você vai se comunicar com o mudo, com o mudinho, com o surdo-mudo. Não. Corrija, seja um agente multiplicador. Diga que você vai se comunicar com os surdos. Pode chamar de surdo, porque é assim que a comunidade surda gosta de ser chamada. Aliás, a comunidade surda são todas as pessoas que frequentam os espaços que os surdos frequentam, desde intérpretes, ouvintes bilíngues, amigos de surdos, parentes de surdos, professores de surdos, todos fazem parte de uma comunidade surda. Interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, principalmente na aula que nós vamos falar sobre a história de educação dos surdos no mundo e no Brasil. Alguns pensam que a língua de sinais é uma língua universal. O mesmo sinal que a gente usa aqui, a gente usa em outro país. Será que é isso mesmo? Na verdade, não. Nós temos, por exemplo, a língua oral do Brasil, é o português, a língua oral de Portugal, a língua portuguesa também. Mas a gente tem tantas diferenças nas duas línguas, né? Se a gente for assistir, por exemplo, o vídeo, ouvir uma música de lá, a gente vai entender poucas palavras. E o contrário também é verdadeiro. Mas no Brasil nós temos a nossa língua brasileira de sinais, que nós chamamos de Libras, ou alguns autores gostam mais de chamar de LSB. Em Portugal eles têm a língua, eles chamam de língua gestual portuguesa. Estados Unidos e Inglaterra, ambos falam a mesma língua oral, que é a língua inglesa, apesar de ter muitas diferenças, né? Mas eles têm línguas de sinais diferentes. Estados Unidos é a ASL e a Inglaterra é a BSL. Olha só. Por que isso? Porque uma língua, ela carrega muitos aspectos e características de um povo. Cultura, identidade, história. E a gente tem isso, de fato, essa marca diferenciadora em várias comunidades surdas. Imagina se nós temos regionalismo dentro do próprio Brasil, dentro do próprio estado. Imagina de um país para o outro. O que acontece é que é digno de curiosidade é que a língua de sinais brasileira, assim como de vários países na América, inclusive os Estados Unidos, ela é originária da mesma língua de sinais, que é a língua de sinais francesa. Por isso que quando a gente pega, por exemplo, o alfabeto manual no Brasil e compara com o alfabeto manual em língua de sinais dos Estados Unidos, os sinais são bastante parecidos. Se você olha, por exemplo, o sinal de obrigado no Brasil é esse, obrigado, nos Estados Unidos é esse.
Então eles têm assim um movimento e uma configuração de mãos parecidos, apesar de ter um ponto de articulação diferente. Estou falando estranho? A gente ainda vai aprender sobre isso. Estamos falando de parâmetros da Libras. Portanto, é interessante a gente perceber isso. Nas línguas orais, a gente tem uma árvore genealógica, não sei se a gente pode chamar genealógica, né? Nós temos uma árvore antepassada de línguas parecidas, por exemplo, língua portuguesa, espanhola, o romeno, o italiano, são línguas que têm a origem lá no latim. Por isso que hoje nós temos muitas palavras parecidas, né? Quando você pega uma pessoa de língua espanhola, você consegue entender, o pessoal ainda brinca que é o portunhol, né? Isso acontece na língua de sinais, com os países que têm a origem nas línguas de sinais parecidas, que é o caso da francesa, que deu origem a várias línguas de sinais aqui da América. Já você pega na língua oral, o alemão e o inglês, por exemplo, eles têm a origem na mesma língua, né, passada, por isso que eles têm palavras muito parecidas. Então, por esse pequeno resumo, você, caro aluno, consegue perceber que a Libras de fato é uma língua. Ela tem as características designadas a uma língua, a um idioma. Foi um norte-americano chamado William Stockel que ele conseguiu fazer uma pesquisa há décadas atrás e ele conseguiu provar isso, que as línguas de sinais têm o status de língua. Qual que é a diferença, então, entre as línguas de sinais e as línguas orais? Pois qual a diferença mesmo? Apenas na modalidade. Enquanto as línguas orais elas têm a modalidade oral auditiva, as línguas de sinais ela tem a modalidade espaço-visual, apenas essa. Porque ambas contêm sintaxe, morfologia, todos os aspectos gramaticais pertencentes a uma língua. Você vai conseguir aprender agora, a partir dessa disciplina, algumas características que compõem uma língua. Por que muitos acham que a língua de sinais é um conjunto de gestos, de mímica? Porque a língua de sinais usa um aspecto chamado sinais icônicos. O que seriam sinais icônicos? São sinais que eles levam a forma da coisa. Podemos dar alguns exemplos de sinais icônicos. Ó. O que seria isso? Mesa. Isso. Você já entendeu. Casa. É um sinal icônico, né? Aquele formato tradicional do telhado de uma casa. E isso aqui? Tá ficando fácil, né? E assim? Então, são muitos sinais icônicos que a Libras tem. Então, quando uma pessoa vê um discurso em Libras, alguém falando em Libras, e ela vê esse tipo de sinal, ela acha que é mímica, ela acha que é gesto, mas não é. É isso que nós precisamos entender agora que nós estamos começando a aprender Libras. Quando a gente quer saber o sinal de algo, não é para perguntar qual é o gesto daquilo, qual é a mímica daquilo. Alguns alunos tendem a fazer isso. Qual é o sinal daquilo? E esse é o sinal de sinal. Qual é o sinal daquilo, professor? Eu quero saber qual é o sinal de, por exemplo, cadeira. Cadeira é o sinal, esse é o sinal. Falamos dos sinais icônicos, que são alguns sinais que levam o formato da coisa, né, que vai lembrar aquela coisa, então as pessoas acham que é mímica, acham que é gesto. Mas, na verdade, são a minoria dos sinais, componentes do léxico vasto da Libras. Na verdade, a maioria dos sinais de Libras, eles são arbitrários. Às vezes não tem nada a ver com a coisa. É o sinal, por exemplo, de pessoa, é o sinal, por exemplo, de amor, né? Mas alguns sinais, eles levam em conta o formato da coisa. Perceba comigo que a Libras é tão rica, eu vou dar um clássico exemplo para vocês. Se eu fizer esse sinal aqui, ó. Vamos tentar imaginar que sinal é esse? Eu vou dar uma dica, ele é um sinal icônico. Ó, eu tenho um tronco e aqui está balançando e eu tenho um chão. Eu estou falando de uma árvore, né? Agora, se eu uso alguns outros parâmetros em cima desse sinal, eu vou mudar o que eu quero dizer para você. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Eu estou falando de uma floresta, ou seja, de várias árvores, uma vegetação, né? Depende do que eu quero passar no contexto. E se eu faço isso aqui, ó? O que aconteceu com minha árvore? Murchou, né? Morreu, se for uma planta, por exemplo, né? Olha que meu corpo acompanha, é o que nós chamamos de expressão corporal, ó. Né? E se eu faço isso aqui, ó?
que aconteceu com a árvore? Ela foi derrubada, sei lá, chegou lá um homem com um machado e derrubou a árvore. Ou, pelo contexto, chegou lá um homem com uma serra elétrica e derrubou a árvore, né? E se eu faço isso aqui, ó? A árvore crescendo, né? Cresceu, se estabilizou. Aí eu posso dizer que eu cheguei lá, aqui está a copa da árvore, fui lá e peguei uma fruta. E aí eu posso continuar contando a minha história, né? Então, com um sinal icônico, eu consigo falar várias coisas usando diversos outros parâmetros que nós vamos aprender. E se eu disser assim, ó, é um sinal fácil, né? Muita gente faz. Chuva. Se eu falar assim, com as duas mãos, muita chuva. E se eu fizer assim? Chovendo muito, né? E assim? Chuva com raios, relâmpagos, trovão, e aí vai. Então, observe que a minha intensidade, a minha repetição, eu consigo passar um outro sentido para aquele sinal único. Perceba como a língua é rica. Agora, que diferença que eu fiz assim para você, agora eu vou fazer aqui, ó. Eu estou fazendo o quê? Tomando banho, né? Estou no chuveiro. E então, a gente tem um leque de possibilidades dentro da Libras. Esclarecendo esses conceitos para vocês, eu creio que vocês agora estão apropriados das terminologias, dos conceitos e preparados para a gente começar a parte prática, que é o alfabeto manual, os números, as saudações e assim por diante. Até a próxima aula, caro aluno.